Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Vamos começar mais um Conecta Terceiro Setor? Este espaço produzido e de uma iniciativa da Fundação José de Paiva Neto que visa ao desenvolvimento institucional das organizações da sociedade civil. Uma iniciativa que educa informando e informa educando. Hoje, o tema da nossa conversa é mudanças climáticas e a COP30. Mas antes de passar a palavra para a nossa convidada, eu já gostaria de fazer um pedido para você que nos acompanha. Por favor, compartilhe esse vídeo com toda a sua rede para que mais e mais pessoas possam aprender mais sobre os assuntos tratados aqui no Conecta Terceiro Setor. Esse espaço também para você, gestor e gestora das ONGs, das OSCs, de movimentos sociais, de organizações religiosas, de cooperativas sociais, de associações, de fundações, enfim, o nosso querido terceiro setor. Muito obrigada pela sua companhia. Vamos então começar aqui com a nossa convidada de hoje, professora Érica. Muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui nesse podcast. Muito falando de um tema que eu gosto bastante. Então vamos lá que a conversa vai render, a conversa é longa. Bom, primeira coisa que eu sempre peço para os nossos convidados é que vocês se apresentem à nossa audiência. Então, Claro. por favor, quem é a Érica? Ou de uma maneira bem resumida, eu sou uma advogada, professora universitária, que atuo basicamente com dois temas que são apaixonantes: meio ambiente e terceiro setor. Eu ensino sobre o direito ambiental, atuo com direito ambiental, sou sócia de um escritório de advocacia que atua com o terceiro setor, com o meio ambiente, né? Esses dois temas eles estão bastante interligados, então, de forma bem sucinta, essa sou eu. Como que meio ambiente e terceiro setor estão interligados? Bom, quando a gente fala do terceiro setor, pensamos nas organizações da sociedade civil, né, nas entidades sem fins lucrativos que atuam em vários campos de interesse da sociedade, né? Direitos humanos, esporte, cultura, ciência, tecnologia, educação, saúde e meio ambiente. Então, nós encontramos nesse universo das entidades sem fins lucrativos milhares de entidades também dedicadas a promover um meio ambiente mais saudável, sustentável e mais justo. Então, a conexão é entre a causa e o veículo. A sua escolha por essa área foi por quê? Olha, para falar a verdade, ela veio meio que por acidente, né? Mas foi um feliz acidente na minha vida. Talvez destino. Eu me formei na faculdade de Direito, né? E a gente, quando se forma, fica um pouquinho titubeando, né? O que a gente vai fazer? Vou prestar concurso, vou virar advogada. E conversando com um ex-professor meu de Direito Ambiental, ele falou: você não quer ser minha assistente? Eu nunca pensei em dar aula, né? Mas tá bom, acho que é interessante, né? Não tenho muita perspectiva por enquanto, então vou ser assistente. Mas eu até queria ser assistente de outra matéria, mas ele falou: não, eu estou precisando de alguém na área de ambiental. E eu tinha sido aluna dele no ano anterior, primeira turma de Direito Ambiental da PUC São Paulo. Talvez a primeira turma de Direito Ambiental das faculdades de Direito do Brasil. Falei: eu fui uma boa aluna de ambiental, deixa eu ver o que é isso. Meus pais: nossa, mas ambiental, filha? Será? O que é isso? Você vai ficar lá protegendo árvores só? Falei: não, é mais do que isso. E aí eu fui me apaixonando, me engajando, aí fui trabalhar na Fundação SOS Mata Atlântica, e foi quando começou a minha relação com o terceiro setor, ligado ao meio ambiente. Aí eu conheci também esse universo, conversando com várias outras entidades também, sem fins lucrativos, também atuando na área de meio ambiente, e nunca mais quis sair dessa área. Depois de um tempo, fui trabalhar no escritório com o terceiro setor, com meu atual sócio, Eduardo Sazzi, e depois montamos o escritório, depois fundimos com o escritório do terceiro setor e, enfim, aí eu tô nessa brincadeira aí há mais de 30 anos. Você comentou que conheceu o terceiro setor já trabalhando. Isso. Essa realidade se apresenta ainda hoje nas faculdades? O terceiro setor ainda é uma matéria pouco vista numa faculdade de Direito? E essa é uma das minhas frustrações, né? Como uma advogada que atua tão fortemente em terceiro setor,
né? Quando eu comento, às vezes, com os meus alunos, atuo com direito do terceiro setor. Aí eu vejo assim um monte de pontinhos de interrogação. O que será que é terceiro setor? Então eles não têm, assim, na grande parte das faculdades de direito do Brasil não existe a disciplina terceiro setor, então ela é vista de forma fragmentada, né? Em algum momento no direito civil, em outro momento no direito administrativo, mas não como uma disciplina autônoma que eu entendo que é. Então, assim, a gente lutou muito para introduzir direito ambiental nas faculdades de direito, agora a luta é introduzir o direito do terceiro setor, né? E a Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB aqui de São Paulo, que é presidida pela minha sócia Laís Figueiredo Lopes, está desenvolvendo um trabalho muito interessante para tentar permear esse assunto nas faculdades de direito e quem sabe, né, num próximo podcast eu volto aqui para comemorar essa conquista. Perfeito. Quem sabe na PUC, quem sabe em outras instituições de ensino. Muito bom, muito bom. Quiçá aconteça logo, né? Para que a gente fortaleça realmente, né, o direito no terceiro setor. É muito importante, né? É muito importante. Vamos para a nossa pauta, na nossa conversa de agora, então. Vamos começar. Uma expressão que está sendo muito utilizada ultimamente é justiça climática. Uhum. Pode não ter sido usada mais ultimamente, mas está se popularizando cada vez mais. Então, a minha pergunta inicial, o que é justiça climática? É realmente um termo bem forte, bem impactante, né? Para a gente falar sobre ele, deixa eu só fazer uma breve colocação, menção sobre as mudanças climáticas, né? Porque o tema justiça climática está conectado às mudanças climáticas, né? Esse fenômeno assustador e cada vez mais evidente, mais presente nas nossas vidas, né? A emissão de gases de efeito estufa, gerando o aquecimento global, o aquecimento do planeta, já nos levou ao aumento de temperatura de 1,1 graus centígrados com relação aos níveis pré-industriais. E as estimativas mais científicas, né? Essas estimativas vão no sentido de que nós vamos ultrapassar 1,5 graus, o que é absolutamente indesejável, perigoso, destrutivo. Então, a gente está numa grande mobilização mundial para tentar mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Infelizmente, já não dá mais para evitar. As mudanças climáticas já estão produzindo seus efeitos. E também gerar uma adaptação da sociedade a esses efeitos que já não foram mais evitados. Mas com isso, que nós estamos vivendo eventos climáticos extremos, estamos vivendo no presente, não é mais futuro, ondas de calor, secas prolongadas, tempestades, aumento do nível dos oceanos, inundações, enfim, é um verdadeiro horror, o que nós estamos vivendo. Mas a gente tem percebido, tem se constatado que quem mais sofre com as mudanças climáticas são as populações mais vulnerabilizadas. As populações marginalizadas, as pessoas mais pobres, negros, periféricos, Tanto é que a gente fala muito em racismo ambiental, que vem muito por isso. Então, para a gente promover a justiça climática, que é buscar equilibrar e dar uma atenção especial para essas pessoas que são mais vulneráveis às mudanças climáticas, é que a gente pensa nos sistemas de distribuição igualitária dos efeitos, e de buscar minimizar os efeitos para essa população que é mais prejudicada com as mudanças climáticas. Então, tem que ter um olhar especial para essas populações, porque são as maiores vítimas. Claro, a sociedade toda é vítima. Todos nós vamos sofrer, estamos já sofrendo com as mudanças climáticas. Uns sofrem mais do que outros. E a justiça significa buscar um tratamento mais isonômico não para que todos sofram muito mais, mas para aqueles que sofrem mais sofram menos. Um exemplo de uma ação para essa mitigação. Um tema que está sendo bastante discutido já, não apenas na COP30, que acabou de terminar em Belém, mas assim, em várias COPs, em todas as discussões climáticas, com relação a financiamento climático e adaptação.
os países mais pobres precisam se adaptar às mudanças climáticas. Talvez eles não tenham as condições ainda para se adaptar como os países mais ricos. Eles precisam de dinheiro para isso. Eles não podem tirar dinheiro da educação, dinheiro da saúde, dinheiro de projetos sociais para ficar lidando com a adaptação às mudanças climáticas, que muitas vezes nem foram eles os maiores causadores. Então, ligado a isso, nós temos as discussões sobre financiamento climático, em que países mais ricos devem apoiar financeiramente, financiar as ações de adaptação para os países mais pobres. E os países todos devem também olhar dentro, do seu território, olhar para essas populações que mais sofrem, e dar essa atenção com relação à moradia, saneamento, saúde, segurança alimentar, para que elas também possam sobreviver às mudanças climáticas, e viver com alguma dignidade. Não é só Então, trocar uma população de um lugar para o outro. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. É claro que passa pela remoção das pessoas que vivem em áreas críticas, em áreas de risco. Muitas vezes as populações mais pobres, que não têm condições de habitar as áreas com infraestrutura da cidade, elas são meio que expulsas, desses lugares mais seguros e vão ocupar as áreas de risco. E elas vão ocupando essa área de risco até que um dia aconteça algum evento climático extremo, o risco vire dano, deixe de ser um mero risco e vire dano, e aí, olha, mas agora nós temos que então reconstruir aquele local, agora nós vamos remover essas pessoas. Mas sim, quantas vidas já foram perdidas, casas, memórias, histórias, que já foram perdidas por conta disso. Então, não pode ser uma solução simplista, só remover. Obviamente, esse é um elemento. Talvez não seja nem remover, é impedir a ocupação, mas dar alternativas para essas pessoas estarem, se situarem em áreas seguras, em que elas não vão sofrer com esses danos, não vão ficar apavoradas a cada vez que vem uma previsão de chuva, Cada vez que a gente recebe no alerta aquele celular de tempestade, recebe no celular aquele alerta de tempestade, essas pessoas não vão precisar ficar apavoradas, sem ter para onde ir, sem saber o que fazer, sem saber se elas vão estar aqui amanhã. Então, é claro que é um trabalho muito mais amplo, muito estruturado. Você disse que os países mais ricos devem aportar dinheiro aos países mais pobres. Isso é um consenso mundial? Olha, enquanto premissa, sim. Isso está na Convenção de Mudanças Climáticas, está no Acordo de Paris, isso é muito claro, porque nós temos os emissores de gases de efeito estufa, os emissores históricos, que já vêm desde do período industrial, emitindo em excesso os gases de efeito estufa, principalmente pela queima de combustível fóssil, desmatamento, por resíduos sólidos, etc. Esses países mais ricos se desenvolveram antes dos outros países, os países mais pobres. Então, eles contribuíram mais para esse quadro de degradação que a gente está vivendo. Se eles contribuíram mais, não é justo que eles arquem com a maior parcela da conta? Por que os países mais pobres, que já têm dificuldade para se desenvolver, eles vão estar lidando com as mudanças climáticas em pé de igualdade com esses países mais ricos? Isso não é justiça climática. Então, esse lema das responsabilidades comuns, mas diferenciadas, todo mundo tem que fazer algo, mas quem contribuiu mais deve contribuir mais para as mudanças climáticas, deve contribuir mais agora para a mitigação e para a adaptação. Foi até interessante, num dos discursos do presidente Lula, da pré-COP, e na COP mesmo, ele diz, olha, exigir que os países mais ricos paguem mais essa conta, estou usando as minhas palavras, não é caridade, é justiça, é responsabilidade. Não é assim, vocês têm mais dinheiro, então vocês pagam a conta, porque vocês têm mais. Até poderia ser um critério, mas não é isso. Vocês têm mais, se desenvolveram antes, emitiram tudo que puderam,
Agora, assim, esse cenário desolador que a gente está vivendo hoje decorre muito das suas ações, países mais ricos. A gente não está pensando individualmente. E no hoje só, né? né? E no hoje. A gente está pensando no longo prazo, né? Como eu disse, né? Nas emissões históricas que vêm de longa data. Então, assim, pensando em termos de país, não em termos de indivíduo, né? Que, da sua forma, prestar essa contribuição. Então, sim, todos contribuem, nós também contribuímos. Veja que interessante, o Brasil é um dos maiores emissores históricos? Não. Da atualidade, o Brasil é um dos maiores emissores? Está entre os 10 maiores emissores. Só que a maior fonte de emissão de gases de efeito estufa no Brasil, diferentemente do resto do mundo, não é o combustível fóssil, é o desmatamento. Essa a nossa maior contribuição, a mudança de uso da terra, a pecuária. Então, está no campo, né, a nossa maior fonte de emissão. Mas hoje o Brasil está ali, está liderando os maiores emissores. Não é emissor histórico, não é um dos maiores históricos. Mas ele também pode dizer assim, não fiz nada. Mas ainda assim, deve receber recursos dos mais ricos que há muitos e muitos anos estão aí levando a gente para essa situação. Certo. O tema também na nossa conversa é a COP30. Mas para quem está chegando agora, explica para a gente o que é uma COP. Bom, vamos dar do começo, né? Quando a gente tem um problema ambiental global, a solução precisa ser global. As ações para lidar com esse problema têm que ser ações globais, tem que envolver todos os países. Quando a gente fala em mudanças climáticas, veja, você tem alguns países que emitiram muito mais do que outros, mas todos vão sentir os efeitos da mesma maneira. Pode até ser que aqueles que emitiram menos vão sentir os efeitos de uma maneira ainda mais gritante. Então, nós estamos falando de um problema que atinge o mundo inteiro. Para resolver esse problema, o mundo inteiro tem que estar unido. Como é que a gente vai fazer para o mundo inteiro estar em conjunto atuando para combater os efeitos das mudanças climáticas, para prevenir, para mitigar os efeitos das mudanças climáticas? Esses acordos internacionais. No caso das mudanças climáticas, nós temos, desde 92, aliás, na ECO 92, aqui no Rio de Janeiro, foi aberta para assinatura a Convenção sobre Mudanças Climáticas, em que já se falava, olha, nós estamos enfrentando um problema sério de aquecimento do planeta, precisamos fazer algo. Isso em 1992. Agora, você não pode assinar uma convenção num ano e deixar ela ali e achar que ela vai se auto-executar, né? É necessário que esses países que assinaram a convenção continuem se reunindo periodicamente, enquanto o problema estiver, né, presente, que eles continuem se reunindo para fazer um balanço, né, se a situação está melhorando, está piorando, o que nós podemos fazer, que ambições nós vamos abraçar, que processos que nós vamos adotar. Então, essas reuniões periódicas são essenciais para a gente poder lidar com esse problema global. No caso nosso, essas reuniões anuais são as COPs. Né? Essas reuniões que acontecem todos os anos, cada hora em um país, para que os países, né, mais de 190 países que são signatários, para que eles compareçam e discutam aqueles temas espinhosos. Porque tem alguns assuntos que, na teoria, todo mundo entende que são importantes, que a gente tem que implementar. Mas na hora H, na hora de implementar, aí não, mas aqui tá difícil, eu não tô conseguindo. Não, aqui vai ter que esperar mais um pouco. Então, essas reuniões também elas vão ajudando a gente a evoluir com esses planos. Às vezes você lança uma sementinha numa COP sobre um assunto. Ah, tá bom, vamos colocar, vamos discutir. É muito importante. Na outra COP esse assunto volta de uma forma mais amadurecida. Na outra COP ele volta. E é assim que a gente também vai trazendo a evolução. Eu vou dar um exemplo com a questão da eliminação dos combustíveis fósseis. Surgiu esse tema na COP28, em que os países entenderam que para a gente lidar com as mudanças climáticas seria imperioso a gente sair do universo dos combustíveis fósseis. Não é sair da noite para o dia, óbvio, mas a gente precisa colocar
uma meta para isso. A gente precisa, em algum momento, começar a implementar. Tudo bem, aceitar, foi até surpreendente. Nossa, que bom, porque a COP foi num país de petróleo, né? Mas tudo bem, então vamos lá. E voltou agora, na COP30, de uma outra forma. Nem estava planejado, mas aí o presidente Lula colocou, olha, mapa para a eliminação dos combustíveis fósseis. Como é que nós vamos sair daqui? Não adianta só falar nós vamos sair. Como nós vamos sair? O que cada país vai fazer? E esse foi um dos temas mais espinhosos, discutidos e polêmicos durante a COP, agora pós-COP, né? Acho que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, veja, isso surgiu numa COP, não surgiu lá na Convenção em 1992. Então, essas COPs, elas têm essa finalidade. Agora, a COP, ou as COPs, elas trazem para a mesa 195, 196, 198 países para discutir um assunto e buscando consenso. Olha, às vezes a gente lá no nosso escritório, nós somos 7 sócios, a gente senta para conversar, a gente não entra num consenso, não entra num acordo. Fico tentando pensar com os temas tão delicados que são colocados na COP, né? Como é difícil você encontrar o consenso dos países. E se um país não está favorável à a decisão não é uma decisão, não é tomada, não é incorporada, né, nos documentos. Então, isso que a gente chama de multilateralismo, né, que foi uma das tônicas da COP, né, a gente ouviu tanta gente falando, o multilateralismo está vivo, a COP30 trouxe ele de volta, porque é isso, vamos todos discutir e vamos buscar uma solução que seja satisfatória a todos, que seja do acordo de todos, né? Então, vamos buscar essa melhoria da implementação, né, desses mecanismos, né, através dessas reuniões. Então, a COP é essencial. E digo mais, algumas pessoas falam assim, mas serve de alguma coisa? Nossa, é um custo tão elevado, mobilização de tantas pessoas do mundo inteiro que vem para um lugar, emitindo emitindo gás carbônico com as viagens aéreas e tudo mais, né? Mas compensa, vale a pena? Os cientistas, né, eles dizem que se não tivéssemos a Convenção das Mudanças Climáticas, o Acordo de Paris, as decisões que vêm na COP, nós estaríamos num cenário muito pior. O planeta já teria aquecido, já 2, 3 graus, e estaria com 4 graus aí beirando o aquecimento. Então, embora a gente ainda não esteja no momento ideal das ações climáticas, dizer o seguinte, nossa, nós agora conseguimos debelar o problema. Nós não estamos nesse estágio. Talvez tenhamos dificuldade para chegar nesse estágio. Mas sem as COPs, sem essas reuniões, sem esse esforço, sem esse multilateralismo, a gente estaria num lugar muito, muito pior. E serve também, eu acho, para conscientizar cada vez mais a população, né? Porque o tema ele fica borbulhando, a imprensa também dá destaque a isso. Então, pelo menos algumas conversas também são conversadas, são faladas por conta das realizações da COP também, né? Sim, a gente comenta muito, a sociedade ficou toda em torno desse tema, principalmente no Brasil, naturalmente, né? Quando o seu país vai sediar uma COP, que é um dos maiores eventos da ONU, o mais, enfim, mais, que traz mais países, né? É um evento regular, super importante, fala-se no mundo inteiro sobre mudanças climáticas, né? Se você pegar o conhecimento das pessoas sobre mudanças climáticas de 10, 20 anos atrás, é diferente do que elas sabem hoje, porque hoje se fala muito mais, você liga a televisão, tá lá falando de mudanças climáticas, você entra na internet. Bom, nessa era de COP30, né, pré-COP, durante a COP e pós-COP, claro, para quem tem esses interesses, né, você abre rede social, abre jornal, abre tudo. Assim, esse tema tá na ordem do dia, aparece o tempo inteiro. Então, diz assim, nunca ouvi falar de mudanças climáticas? Não dá. Você pode até não saber em detalhes, mas você sabe do que se trata.
E quando algumas pessoas ainda não sabem, né, tem muitos projetos para tentar educar e conscientizar as pessoas, porque a gente não pode estar alienado, a gente precisa saber do que se trata, porque muitas das soluções também vêm de nós, né? A gente não pode achar que as mudanças climáticas são um problema que vão ser resolvido unicamente pelo Estado ou pelos estados, né? Lógico, eles vão liderar, eles vão trazer decisões, vão forçar a implementação, vão internalizar em suas leis. É óbvio que o Estado tem um papel relevantíssimo. Mas as ações climáticas não vão ser feitas só por ele. Nós, sociedade civil, temos que estar engajados nesse propósito. O segundo setor, as empresas, também têm que estar engajadas nesse propósito, né? Cada indivíduo tem que estar engajado. Então, a gente tem que conhecer, a gente tem que entender minimamente, não precisa entender com a terminologia científica, entender de números, de dados, né? Isso é para os especialistas, mas a sociedade precisa estar mais antenada, mais engajada. E a COP30 ser no Brasil trouxe muito mais desse conhecimento, né? Quem nunca tinha ouvido falar, ouviu. Né? A não ser que seja uma pessoa que realmente, né, tenha outros interesses, e tipo, não quero saber de meio ambiente, é um assunto chato, né? Mas tirando isso, assim, minimamente, né, as pessoas. Você falou da participação da sociedade civil. Como foi a participação da sociedade civil organizada na COP30? Pulsante. Mas vamos lá, a sociedade civil ela não participa das negociações, que são negociações entre países. Então, né, tem na COP, né, tem a Blue Zone, que é o espaço dos países, das negociações, e tem a Green Zone, que é o espaço da sociedade. Na Blue Zone também tem representantes da sociedade, né, que também tem espaço, são credenciados, são os observadores, que estão lá acompanhando as negociações e reportando para a gente que não está lá na Blue Zone. Então, a gente fica sabendo de muita coisa que está acontecendo na COP, das decisões, das discussões, da efervescência, dos debates, porque os debates não são debates tão amistosos, né? Às vezes, um outro perde a cabeça, né? Então, a sociedade civil também está ali. Mas, claro, de uma maneira controlada, um espaço controlado pela ONU, tem que ter credenciamento e tudo mais. Mas na Green Zone e na cidade toda, o que você via era a sociedade civil totalmente engajada, interessada, participativa. Mas, como eu disse, não necessariamente nas negociações, mas a COP, as mudanças climáticas também não se resolvem só com as negociações. As ações que a sociedade civil implementa fora da COP são ações muito relevantes para a gente poder lidar com a mitigação do clima, do aquecimento global ou com a adaptação. E lá na COP, o que a gente via? As organizações da sociedade civil, como eu disse, em peso. Na Green Zone, você mal andava, porque era tanta gente ali, e eventos. Aqui tinha um stand, um espaço de uma organização com várias pessoas dando palestra, do outro lado, outra organização fazendo a mesma coisa, do outro lado. Então, assim, esses espaços todos ocupados, e muita gente falando, cientistas, pesquisadores, ambientalistas, indígenas, afrodescendentes, assim, todas as vertentes ali, empresas também, bancos, todos ali discutindo o que se fez, o que se pode fazer, que experiências que a gente pode trocar, que futuras parcerias que a gente pode pensar em celebrar, né? Sabe que interessante, né? Na COP você tem a Green Zone, que é para o espaço da sociedade civil. Mas fora desse espaço, né, do espaço dedicado para a COP, tinha mais de 80 locais em Belém, ocupados, inclusive por organizações da sociedade civil, promovendo eventos também de conhecimento, eventos culturais. Né? Várias entidades aí vão fazer a conexão aí com o terceiro setor, vou falar de algumas que eu conheço, até que eu fui. A Casa IP, que foi mantida pelo Instituto de Pesquisas Ecológicas,
uma casa super bacana, eles faziam 2 eventos com várias pessoas, produtores, pequenos negócios, ambientais, discutindo temas importantes relacionados a mudanças climáticas, negócio justo, negócios de impacto, super interessante. Casa Amazônia lá, que estava o Instituto Arapiaú, a Casa da Mata Atlântica, da Rede de ONGs da Mata Atlântica, com várias entidades também discutindo o papel da Mata Atlântica. Nas ações climáticas, a Casa da Sociobiodiversidade, uma riqueza de eventos que, assim, são assim, para onde ir? Porque a vontade era de estar participando de vários locais e várias discussões. Por quê? Porque as organizações aqui, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Bahia, elas se organizaram todas para estar lá nesse momento. Então, por isso que eu digo que foi pulsante sob esse viés. O viés de uma sociedade civil que está ali acompanhando, falando, protestando, informando, articulando, trocando experiências, engajando, despertando o conhecimento, a vontade, a mobilização, motivação. Então, eu acho que esse movimento foi muito bacana. Teve a Marcha pelo Clima, uma marcha pacífica, claro, com alguns adereços, algumas provocações, ironias, o que é salutar, isso é democrático demais. Essa marcha reuniu, estima-se, mais 60 mil pessoas lá em Belém. Basicamente a sociedade civil ali participando. Então a sociedade civil teve voz, talvez não diretamente na negociação, porque é o formato. Mas até antes, quantos eventos foram feitos para que a sociedade civil também pudesse trazer boas ideias, pudesse conversar, sugerir propostas para que fossem levadas também para a mesa de discussão. Então, assim, eu vejo com uma dose de alegria e de otimismo essa participação da sociedade. Achei que ela foi muito importante e abrilhantou a COP, sem dúvida. Torna-se até um ponto de influência, para as decisões tomadas lá na Blue Zone, não diretamente, mas indiretamente, Claro, você vê ali os líderes todos vendo a sociedade tão articulada, tão mobilizada. Porque vamos lá, quem são as vítimas das mudanças climáticas? Não, somos nós, Assim, e sociedade também, não estou falando de indivíduos, são os produtores, são as empresas, são os estados, são também os indivíduos. Todo mundo tem a perder com as mudanças climáticas. Então, é claro que você não pode ter discussões e tomada de decisões sem minimamente ouvir as vítimas, as pessoas que mais sofrem os efeitos das mudanças climáticas. E, repito, vítima no sentido mais abrangente. Então, você tem, sei lá, os pequenos produtores, os agricultores familiares, estão desenvolvendo uma atividade econômica. Sim, sofrem, porque a seca afeta a agricultura. O grande negócio, o agronegócio também sofre também. Então, todo mundo tem a perder, todo mundo pode ser vítima, todo mundo está nesse lugar de vítima. Então, todo mundo também tem interesse na solução. Se sofre o agro, sofre a dona de casa para colocar o alimento na mesa. Obviamente, porque isso pode encarecer os produtos, isso encarece a vida da dona de casa, a vida dos restaurantes, a vida das pessoas que têm que comer fora. Tudo em cadeia. Os efeitos, eles são alastrados pelas pessoas. Cada um vai sentir de um jeito, às vezes você pode sentir em várias pontas os efeitos. Não é por outra razão que o mundo inteiro está tentando, há 30 COPs, está tentando achar boas soluções para lidar com as mudanças climáticas, envolvendo todos os setores da sociedade. Lá na Green Zone, nós tínhamos empresas, nós tínhamos entidades sem fins lucrativos, nós tínhamos representantes dos entes subnacionais, municípios, estados, Ministério Público, então, todos lá. Por quê? Porque ninguém pode ficar de fora. Cada um tem um papel para tentar solucionar as questões. Cada um tem algo ao seu alcance. Então, assim, vamos discutir, vamos ver como que a gente vai atingir. Não foi uma, mas a gente pode falar que é positivo o resultado da COP30? Positivo com alguns pontos negativos, claro. Eu acho que eu não vi ninguém,
saindo da COP, assim, ai, conseguimos tudo que planejávamos. Mas conseguiu-se muito, porque é isso, acho que assim, havia uma descrença talvez nesse próprio formato, né, de negociação, de tentativa de implantar medidas. Tanto é que o presidente da COP, né, o embaixador Correia do Lago, ele já vinha dizendo: esta será a COP da implementação. E Lula falando, né, o presidente Lula falando, COP da verdade. Aqui nós vamos sair dos discursos. A sociedade não aguenta mais discurso, porque seria muito importante que. Não. Agora nós vamos ter que colocar metas, ações mais concretas, planos que vão ser efetivados, porque não adianta a gente ficar negociando, discutindo, pensando, refletindo, e o aquecimento global ali, aumentando. 2024 foi o ano mais quente da história dos últimos tempos. Os países têm metas para cumprir, né, que eles voluntariamente adotaram nas suas NDCs a partir do Acordo de Paris e não estão cumprindo nem as metas voluntariamente aceitas. Então, assim, precisamos ter mais ambição. Esse foi o chamado para a COP30. Então, o fato dela ter conseguido aprovar 29 documentos, tratando de vários assuntos importantes, de trazer esse multilateralismo de volta, de trabalhar a questão da adaptação, que é uma necessidade imperiosa, de trabalhar com a transição justa. Então, ela trouxe resultados bastante positivos. Mas, sim, deixou algumas frustrações. E acho que a maior, né, que é a mais repetida em todos os foros, é a não menção dos combustíveis fósseis, né, da eliminação dos combustíveis fósseis dos documentos finais da COP. Porque a COP começou assim, olha, Brasil trouxe a ideia, cerca de 80 países endossaram a ideia, nós vamos aqui assinar o mapa para a eliminação dos combustíveis fósseis. Agora nós vamos mostrar como que nós vamos fazer a respeito disso. Mas esse tema é aquele tema que é difícil colocar o dedo. Tá todo mundo já celebrando que isso ia estar incorporado nos documentos. Não entrou. Não nos documentos oficiais. Mas a mobilização foi tão grande de muitos países envolvidos que o presidente da COP, né, o embaixador Correia do Lago, que vai ser presidente até a próxima COP, ele falou, não, eu vou capitanear esse assunto, né? Nós vamos trabalhar o mapa do desmatamento e da eliminação dos combustíveis fósseis, isso aqui é um compromisso meu, nós vamos voltar a trabalhar sobre esse assunto. Então existe uma expectativa de que ele volte para a próxima COP, né? Em abril, se não me engano, em abril de 2026, vai ter uma reunião na Colômbia para discutir exatamente esse assunto. E tem, assim, a adesão de muitos países. Agora, é um tema espinhoso. Por quê? Primeiro, os países que exportam, né? Exploram e exportam petróleo. Então, claro que eles têm um apego, né, ao combustível fóssil. Então, é muito difícil passar por essa barreira. Mas tem também os países mais pobres, em desenvolvimento, que também não conseguem mudar a sua matriz energética de uma hora para outra, principalmente se não tiver dinheiro de fora. Então, para fazer uma transição energética justa, a gente precisa fazer de uma maneira planejada. Então, da onde vai vir o dinheiro para os países que não têm as condições para fazer essa transição energética? Financiamento climático volta aqui para a mesa. Então, os países ricos têm que ajudar os países mais pobres a fazerem essa transição. Como que a gente vai fazer com a indústria, com os trabalhadores, né? Tem muitos trabalhadores na indústria da extração, na indústria do petróleo. Então nós vamos abandonar o petróleo pura e simplesmente, o petróleo, a geração de energia pelo combustível fóssil. E o que nós vamos fazer com os trabalhadores da indústria? Tipo, eles que lutem? Não, né? A gente também tem que fazer a transição justa, a justiça climática, a gente também tem que buscar requalificá-los, encontrar outros lugares, porque a gente não pode gerar uma outra crise, a gente não pode solucionar uma crise gerando outra. A gente resolve a crise climática, gera uma crise social estratosférica.
Então, tudo isso tem que ser planejado. Por isso que ninguém fala que a gente tem que abandonar amanhã combustível fóssil. Não, a partir de amanhã ninguém mais... Não, mas o processo tem que começar. As metas têm que existir. Porque não é só essa transição no combustível do carro, do motorista, e nem na energia que a gente tem aqui, por exemplo, para ligar esse microfone. É muito mais essa transição, né? Você usa na indústria, sim, nos veículos, nos aviões. Não, gente, você tem combustível fóssil sendo queimado no mundo inteiro. Não é por outra razão que essa é a maior fonte de emissões. Ela responde por cerca de 3/4 das emissões do planeta. Então, os cientistas dizem o seguinte: não dá para falar de mitigação se a gente não tocar nessa ferida. Não existe. Não existe mitigação das mudanças climáticas sem eliminar os combustíveis fósseis. Essa possibilidade cientificamente não existe. Claro que a gente tem várias tentativas. Olha, a gente neutraliza as emissões de carbono. Lá na COP tinha lá um standzinho para as pessoas que queriam neutralizar as emissões da sua viagem, né? Então você ia lá, né? Dizia como você chegou, o que você fez e tal, e aí você faz lá uma doação para plantio de árvores para neutralizar. Mas a gente não vai resolver o problema das mudanças climáticas só com neutralização. Isso não existe também, né? Então, a gente tem que mudar os processos produtivos. E aí tem essa história, não, então na transição energética a gente vai usar o dinheiro do petróleo para financiar a transição. Alguns falam, mas gente, que coisa esquisita, você vai pegar o grande vilão e fazer com que ele financie a transição. Pode acontecer, tem até uma proposta do presidente do Brasil também, de criar um fundo composto pelos recursos da indústria, né, do combustível fóssil, para financiar a transição energética. Bom, então vamos minimamente fazer isso sair do papel, mas também precisamos, não podemos abandonar a ideia da eliminação e do uso das energias alternativas, né? Essa é uma luta muito grande, né? Uma luta incessante, incansável, que precisa começar. Aliás, já começou, né? Estou falando começar em termos de COP. No mundo normal, a gente já está vendo, né? A transição energética, sim, a economia de baixo carbono, sim, tem tido uma transição em ações de muitas empresas, de muitos governos, né? Não é que não exista nada, né? Mas... E tem muitas estações eólicas para além hidrelétricas, né? Enfim, tem muitas soluções aí que podem ser colocadas à mesa. Mas a minha dúvida agora é, diante desse cenário, né, de COP30, pós-COP30, como que isso impacta as organizações da sociedade civil que lidam com esse tema? Bom, naturalmente essas organizações, antes da COP e agora após a COP, né, as suas metas, né, os seus projetos, eles continuam, né? Muitas já vinham desenvolvendo vários projetos para buscar a mitigação, para buscar a adaptação e vão continuar desenvolvendo. Talvez agora com mais impulso, né? Porque a COP30 no país traz o olhar, né, de muitas empresas que vão financiar, que até voluntariamente, né, vão financiar uma série de ações, como muitas já vêm financiando. A gente que trabalha com essas organizações, né, a gente vê muitas das relações que elas têm firmado com empresas que estão bancando seus projetos, de uma inclusão socioeconômica, usando as soluções baseadas na natureza, de restauração florestal, que é um grande capital para você poder neutralizar as emissões, né? Porque a floresta, ela armazena carbono quando ela está ali quietinha, mas quando você desmata, ela libera todo o carbono. Quando ela é incendiada, ela libera o carbono. E quando você planta, restaura, né? Você também consegue, as florestas conseguem capturar o gás carbônico. Então, as florestas têm sido usadas, tanto a floresta em pé como a floresta em restauração, têm sido usadas em mitigação e neutralização. Então, vários projetos de restauração são desenvolvidos por entidades sem fins lucrativos. Inúmeros, né? Nós temos vários exemplos lá no nosso escritório, então que a gente vê isso muito, e a gente fica com maior orgulho, né, de ver esses projetos. E
grande parte bancado por empresas que querem neutralizar suas emissões. Então, isso deve continuar, talvez até aumentar. Mas também com financiamento climático, mais recursos podem chegar para essas organizações também, para elas ajudarem os governos na implementação das ações. Porque o governo, recebendo o dinheiro do financiamento climático, ele vai ficar com tudo e ele vai executar todas as ações. O próprio governo tem vários mecanismos para ele aportar esses recursos nas entidades sem fins lucrativos, né, nas organizações da sociedade civil, para que elas desenvolvam seus projetos. Claro, tem que ser projetos bem estruturados, com metas claras, tem que ser bons projetos. Mas tem recursos públicos para esses projetos, muitos dos quais vêm do financiamento. Vamos ao exemplo do Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia, que tem os recursos que foram aportados por Noruega, Alemanha, até no início ali pela Petrobras, enfim. Acho que Canadá, se não me engano, são recursos que o governo ele aporta em outras entidades governamentais, mas também muitos dos recursos são para entidades sem fins lucrativos, que desenvolvem projetos belíssimos, muitos voltados às populações tradicionais, aos povos originários, mas para promover a sua inclusão, a sua sustentabilidade. Tem vários projetos, assim, é uma lista grande, ainda bem, né? Uma lista grande de projetos. E elas vão continuar com força toda, eu tenho certeza, pós-COP30, buscando recursos e buscando implementar os seus projetos, que fazem a diferença. E melhoram a nossa qualidade de vida, né? Exatamente. Ficamos felizes que elas tenham essa vontade, essa força, essa gana, né, para desenvolver tão bons projetos. Aí eu vou te fazer uma pergunta muito simples agora para essas organizações e aquelas que queiram também propor esses projetos, né? Na qualidade de profissional do direito que lida com essa área, essas organizações elas têm de ter uma boa governança também, né? E aí eu queria, como se fosse uma aula sua no nosso videocast, para que essas organizações entendam a importância dessa governança. Você tocou num ponto muito importante. Governo, empresas, ou mesmo entidades sem fins lucrativos que apoiam outras entidades financeiramente, elas não transferem recursos se não estiverem convencidas de que a organização, a receptora, a donatária, se elas não estiverem convencidas de que a donatária dará conta de executar o projeto, porque ninguém está desperdiçando dinheiro. O dinheiro é caro. Então, esses recursos, eles têm que alcançar o objetivo. Então, eu sou uma organização da sociedade civil, eu sou um governo, eu sou uma empresa, eu vou te dar esse recurso, né, para uma outra entidade. Eu quero ver o seu projeto, eu quero ver em quanto tempo você vai executar, eu quero ver o que você está planejando, eu quero ver quais são suas metas, eu quero ver quanto você vai usar de recursos para isso. Então, hoje, os doadores, os patrocinadores, os parceiros, eles acompanham minuciosamente os projetos que são executados. O poder público, claro, ele já faz isso desde os convênios lá, antiquíssimos, né, da época das entidades de utilidade pública federal, porque dinheiro público, o cuidado sempre tem que ser máximo, extremo. E depois do marco regulatório, do Miroski, e mesmo ali das OCIPs, isso ficou ainda mais rigoroso por parte do poder público. Ele controla os recursos que ele transfere para as organizações e está certo, claro, ele vai controlar para ver se elas estão usando de acordo com os propósitos. Mas as empresas que têm um dinheiro privado, as entidades sem fins lucrativos que também têm um dinheiro privado, elas acompanham com muito rigor, às vezes até mais. A gente vê alguns contratos, né, que a gente faz, seja com as doadoras, seja com as donatárias, né, e a gente observa como o olhar de quem está alocando o recurso é um olhar cuidadoso. As empresas, as organizações, elas não querem aportar um recurso e, olha, divulga aí para todo mundo que fui eu que te dei esse dinheiro. Não é mais isso. Porque antigamente a responsabilidade social muitas vezes vinha extremamente atrelada a essas ações de divulgação, ações de marketing, né, as ações publicitárias. Então esse interesse era um interesse também de ficar bem.
vou ficar bem perante os meus stakeholders, né? Mas hoje, todas querem resultados. Assim, não quero só te dar dinheiro. Tudo bem, você pode me divulgar? Até quero. Ok, eu quero que as pessoas saibam que eu estou apoiando as ações. Ok, não é errado. Se eu estou apoiando um projeto, por que não as pessoas saberem que eu estou apoiando esse projeto? Mas eu não quero só isso. Eu quero o resultado. Eu não vou apoiar qualquer projeto. Eu vou apoiar um projeto que tenha resultado. Para ser um bom projeto com resultado, a entidade tem que estar preparada. E aí ela tem que ter uma boa governança. Ela tem que ter boa prestação de contas, uma contabilidade em ordem, tem que ter assessoria jurídica que vai tornar mais segura essa relação para ela, as relações com todas as pessoas que ela contrata, que ela envolve no projeto. Ela tem que ter os seus conselheiros, seus dirigentes envolvidos na organização, ajudando estrategicamente. As medidas de compliance, as normas internas de compliance têm que estar assim, muito rigorosas para a organização. Ela precisa estar em compliance, estar em conformidade. Então, se as organizações não estiverem bem estruturadas, elas vão ter muito mais dificuldade em acessar o recurso. E ainda que com um pouco de sorte, um bonzinho, elas acessem o recurso, elas vão ter uma dificuldade tremenda na entrega. O que eu digo entrega não é entrega para o doador, porque não é para ele. Mas na prestação de contas e na comprovação de que ela usou o recurso de forma adequada. Só que esses contratos que têm sido feitos prevêem devolução de recursos quando o projeto não é executado, quando as metas não são atingidas. Claro, tem muitos doadores, parceiros, que vão entender, olha, às vezes ela não conseguiu por outros fatores e tal, mas muitas vezes quando eles entendem que a entidade não se comprometeu, não tinha capacidade, eles querem dinheiro de volta. Porque esse dinheiro é um dinheiro que tem que estar na causa. Se você usou de uma maneira toda desgovernada e não atingiu aquele gol, então esse dinheiro foi mal usado. Eu quero ele de volta porque eu vou fazer ele ser usado em outra frente. Então as organizações, elas têm hoje fontes de recursos disponíveis, públicas e privadas, do primeiro, segundo e até do terceiro setor. Mas não é tão fácil acessá-las se você não prova que você vai dar um uso devido, adequado e com resultados para esse dinheiro. E faz sentido a reunião de organizações para a produção, promoção desses projetos? Não uma única organização fazer sozinha? Muitas agem em conjunto. Tem muitos projetos que são desenvolvidos em parcerias com 2 ou mais organizações. Principalmente quando são projetos muito ambiciosos, ou que demandam expertises diferentes, né? Então, você vai ter, muitas vezes, quando tem alguns mecanismos que envolvem financiamento, o blended finance. Então, você tem uma que domina mais o tema das finanças, a outra que conhece melhor os projetos, a outra que domina a vida no campo, com as populações que são beneficiadas, né, faz a interlocução. Então, muitas vezes elas unem esforços. E até mais interessante, você tocou também num ponto que me trouxe à mente, como a gente tem visto essas organizações trabalhando em redes. Uma coisa é um projeto específico que vai envolver 2, 3 organizações, mas é um projeto mais estruturado, com um prazo determinado. Mas muitas delas estão entendendo que elas têm tantas experiências importantes e tanta força que elas, se unindo em redes, elas vão ampliar todas as atividades, todas as boas consequências das atividades, os recursos. Então, nós temos várias redes que já vêm se formando há alguns anos para ter essa soma de ações. Para trabalhar desde de um advocacy, em projetos estruturais, em vários sistemas. Então, a gente tem, por exemplo, a Rede Conexão Povos da Floresta, a Rede de Reservas Privadas, Rede Brasileira de Reservas Privadas, a Rede de ONGs da Mata Atlântica, a Rede MAP Biomas, a Rede Conexão Coalizão Brasil Clima, Floresta e Agricultura. Tem várias redes, né, uma concertação pela Amazônia, enfim. Tem várias redes envolvendo diversas organizações e não só entidades sem fins lucrativos, também institutos de pesquisa, universidades, né? Às vezes até cientistas, pessoas físicas. São redes que trazem o que tem de melhor para poder pensar em
bons projetos, boas ações, boas iniciativas, né? Assim, vamos aumentar, somar as forças. Então, esse também é um movimento muito interessante da sociedade civil. Érica, a gente está falando de redes, né, de parcerias, também já falamos sobre financiamentos, mas há um fundo em especial que pode ajudar ainda mais, que é o Fundo de Florestas Tropicais para Sempre. A sigla é TFFF. O que é esse fundo? Um fundo bem interessante, né, proposto pelo Brasil e aprovado aqui na COP30. Nós temos muitos recursos que vêm de doações. Né? Então, você tem que encontrar os doadores que queiram aportar o recurso a fundo perdido para apoiar a causa ou os projetos. Esse fundo é um pouco diferente. Eu acho que ele é bem diferente, né? A ideia desse fundo é gerar recursos a partir de investimentos e não de doações. Então, a ideia é ele captar recursos de investidores que vão aportar dinheiro nesse fundo. A previsão é para 125 bilhões de dólares, né? Então, investidores privados, públicos, vão colocar dinheiro no fundo para ter um retorno financeiro. Então, esse fundo vai investir o dinheiro, vai obter receitas, e uma parte ele devolve para os investidores, e a outra parte ele vai dar para os países que protegem florestas, de forma comprovada, acompanhamento por satélite e tudo mais. Então, esse é um mecanismo para gerar dinheiro para dar para os países que protegem florestas. Isso não está ligado com captura de carbono, com armazenamento de carbono, é manter a floresta em pé. Mas é melhor quando vem por doação. Sim, mas o doador tem limites, você tem limites para doação, porque muitas vezes a floresta destruída vale mais do que a floresta em pé. Então, você tem que mudar essa lógica. A floresta em pé tem que ser também rentável. Mas a floresta em pé tem vários outros valores que não são financeiros diretamente. A floresta é responsável pela disponibilidade hídrica, os rios voadores da Amazônia, regulação de clima. Sim, é verdade. Mas na hora H ali, para quem está vivendo na floresta, para quem precisa, destrói a floresta, ganha-se mais. Então, para se inverter essa lógica, a floresta em pé, quando ela produz o dinheiro diretamente, essa é uma estratégia interessante. E já se usa muitos projetos de pagamento por serviços ambientais para valorização da floresta em pé. Mas esse fundo, a ideia é trazer mais dinheiro para ele. E ao trazer muito dinheiro para esse fundo, para trazer muito dinheiro, tem que dar um retorno para o investidor. E esse retorno vai trazer mais investidores. Então, a ideia é que seja realmente um fundo inesgotável. E que dê certo que possa ser usado para outras causas. Exatamente. Também. E aí a ideia é pegar esse dinheiro e dar para o país que está preservando floresta. Ele fala, eu preservo a floresta, mas eu estou a floresta destruída, a floresta desmatada, né? Geraria mais dinheiro. Não. Você vai receber dinheiro só por ter essa floresta aqui preservada. E olha que coisa interessante do fundo. As áreas que vão sendo degradadas vão reduzindo o valor que o país tem a ganhar com a floresta que ele mantém. Para também não gerar, eu protejo aqui, mas aí eu degrado ali. Então, é um fundo, assim, ele tem sido visto com os bons olhos, como uma iniciativa bem interessante. Claro, tem ainda alguns problemas que acho que dá para... É preciso equacionar, porque a ideia, por exemplo, não é que ele substitua o mecanismo da doação e do financiamento climático que os países já se comprometeram. Você não vai trocar doação por investimento. Ele é um fundo que vai agregar. Então, assim, claro que tem que entender esses pequenos aspectos que estão sendo levantados por algumas organizações, mas mesmo aquelas que veem problemas, elas entendem que o mecanismo é bom. Ele só precisa, em alguns aspectos, ser melhor refletido, né? Enfim, mas isso é algo que vai aprimorando. É mais uma opção. A gente não vai conseguir fazer transição para a economia de baixo carbono, justiça climática, redução das emissões sem dinheiro. O dinheiro vai ter que vir, vai ter que brotar esse dinheiro, porque senão os processos não vão acontecer. Então, esse financiamento, achar várias fontes de financiamento é uma necessidade, é imperioso. Érica, estamos chegando ao fim, né? E, infelizmente.
E aí, eu te agradeço pela presença aqui e já deixo os microfones abertos para suas considerações finais. Olha, a gente tem bastante coisa para falar, né? Tanto é que eu nem percebi o tempo passando, né? Mas eu gosto muito dessa iniciativa, né, do videocast, para a gente poder trazer nesse formato ágil, super interessante, um pouquinho, algumas reflexões sobre temas tão importantes, né? Não esse apenas, né? Esse é um tema de muito apreço meu, mas eu vejo, eu acompanho, né, o videocast e vejo tantos assuntos relevantes para o terceiro setor, então eu quero aqui dizer que essa iniciativa é enorme, é uma iniciativa gigante, importante, porque compartilhar conhecimento, informação é uma forma muito importante de mobilizar a sociedade. Então, a gente tem que instrumentalizar a sociedade, mobilizá-la, sensibilizá-la, chamá-la para a luta, né? E esses espaços, como o videocast, né, eles acabam atingindo aí esse objetivo. Então, quero agradecer e dizer que a iniciativa está de parabéns. Muito Obrigada obrigada. pelo convite novamente. Obrigada de coração, de verdade. Convidada para as próximas edições também. Bem, Que 2026 traga muitos assuntos para que você volte aqui também a essa mesa. Obrigada mesmo, de coração, novamente. E obrigada a você também que esteve conosco desde o início de mais esta edição do Conecta Terceiro Setor. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê na próxima entrevista. Até lá!